Provavelmente você já parou para pensar sobre o impacto que as maiores empresas de tecnologia do planeta têm gerado na sua vida. Mas você já parou para refletir sobre o impacto que elas geram no seu bolso também? Vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mas isso você já sabia. E se você investe nas bolsas de valores internacionais, muito provavelmente você já se deparou com a expressão FAANG, que nada mais é do que um acrônimo formado com as iniciais dos nomes de algumas das principais empresas de tecnologia do planeta. O F é de Facebook, o primeiro A é de Amazon, o segundo de Apple, o N de Netflix e o G de Google, FAANG. E é até difícil ter dimensão de quão grande que essas empresas são. Então eu trouxe alguns dados para tentar elucidar um pouco disso para vocês. Você deve saber, o PIB nada mais é do que um indicador econômico que mede quanto de riqueza que é produzido em uma nação em um determinado ano. E a gente pode pegar o valor de mercado dessas Big Techs e comparar com os PIBs de alguns países, que a gente vai ter algumas conclusões muito interessantes. Para você ter uma ideia, o valor de mercado da Facebook é maior do que o PIB da Argentina, o da Apple é maior do que o PIB do Brasil. Já o valor de mercado da Amazon é maior do que o PIB de 9 países da América do Sul somados. E o valor de mercado da Google é maior do que o PIB de 38 países da África somados. 38 países somados. E essas empresas não têm só o valor de mercado comparável com o PIB de algumas nações, não, como também o poder delas é enorme, é maior do que de alguns países já. Para você ter uma ideia, a gente é extremamente dependente dessas empresas. Você sabe, a gente não consegue passar um dia mais sem a tecnologia que elas nos fornecem. E elas colhem da gente muito mais dados do que a gente gostaria. Justamente por causa disso, tem se despertado diversos e calorosos debates cada vez mais frequentes sobre, cara, será que isso aí não é um pouco perigoso? Será que a gente não está muito refém aí dessas tecnologias e do poder que essas empresas exercem sobre a gente? E bom, eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas eu devo confessar, esse não é o foco desse vídeo não. O foco desse vídeo é entender se esse poder que essas empresas possuem pode fazer com que elas sejam bons investimentos. Eu quero olhar para as Big Techs, para as FAANGs, na perspectiva de um investidor para ver se é um bom negócio comprar essas ações e botar na minha carteira ou não. Até porque o natural é que quando as pessoas se dão conta do tamanho dessas empresas, da robustez e do poder delas, o pessoal já acha que é um investimento de cara extremamente seguro. Então muita gente já pensa, olha, isso aí deve ser uma boa ideia para se tornar acionista. E já vem com ideias do tipo, amor, pega um empréstimo de 500 mil reais porque eu vou comprar tudo na Apple. Isso, hipoteca a casa. E eu vou comprar GameStop também. Brincadeiras à parte, as FAANG realmente são bem interessantes. Elas são empresas muito robustas, com muita qualidade, com uma receita extraordinária e o melhor, estão inseridas em um setor que na minha opinião é o melhor setor da bolsa, que é o setor de tecnologia. Eu digo que esse setor é muito interessante porque essas empresas elas conseguem ter uma margem de lucro muito grande em proporção ao patrimônio que elas precisam ter e à força de trabalho que elas precisam mover. Às vezes, uma empresa de tecnologia com 3 nerds atrás do computador gera muito mais dinheiro do que uma indústria com muito maquinário e muitos funcionários, o que significa que o risco dela é menor e também que ela consegue distribuir mais lucros para os seus sócios. Mas o ponto é que, embora esse setor seja interessante e mais precisamente as FAANGs, as Big Techs sejam empresas excelentes, isso não significa necessariamente que esse é um bom momento para comprá-las, que hoje é a melhor hora para se posicionar. A única coisa que hoje eu tenho certeza que é a melhor hora para você investir é no seu conhecimento. Por exemplo, você pode considerar se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. E caso você já seja, você pode considerar verificar se o botão do sininho está ativado. Porque se você mantê-lo ativado, aí você recebe uma notificação sempre que sair conteúdo com conhecimento novo para você por aqui. E aí você também ajuda o canal a crescer. Tá esperando o quê? Mas enfim, voltando para as FAANG, a gente tem que entender então se, embora elas sejam empresas boas, o preço que a gente está pagando nas ações delas hoje realmente é algo interessante. E para a gente encontrar qual é o preço que essas ações realmente valem, fazer o valuation dessas empresas, uma boa maneira é a gente olhar para a proporção entre o preço delas
delas e os lucros ou outros indicadores aí relacionados à receita, aos lucros que essas empresas possuem. O Price to Earning Ratio, ou preço por lucro, é um dos indicadores, então, que eu acho mais interessantes para a gente fazer essa avaliação. Ele vai medir quanto tempo que vai levar para o nosso investimento nessas empresas voltar, caso a gente invista hoje. Por exemplo, se o preço por lucro é igual a 10, isso significa que vai levar cerca de 10 anos para o nosso investimento se pagar, caso a gente compre hoje apenas com o recebimento de lucros dessa empresa. E logicamente, quanto menor for o preço por lucro, então mais vantajoso, porque significa que vai levar menos tempo para a gente reaver o nosso investimento. Só que é bom ter em conta que o preço por lucro não é estático. Não é porque está 10 hoje que daqui a 15 minutos vai continuar estando 10. Até porque nem o preço da empresa é estático, menos ainda o lucro. O que significa que ele está sempre variando. Se ele está subindo ao longo do tempo, isso é algo ruim. Se ele está descendo, é bom, porque significa que as ações estão ficando mais baratas em relação ao lucro que elas entregam. Então veja esse gráfico aí da tela, que mostra o preço por lucro das 5 FAANGs aí nos últimos anos. E o que me chama a atenção é que, embora o preço da Amazon e do Netflix tenham caído nos últimos anos, ou seja, isso é algo bom, de uma forma geral, o preço das FAANGs, eles estão flat, ou seja, eles estão andando de lado. Só que eles não estão andando de lado em um patamar baixo, pelo contrário, eles estão mais alto do que o preço por lucro médio do S&P 500, que é a cesta das principais ações do mercado americano e de tabela do mundo também. Veja, as FAANGs estão com o preço por lucro mais alto do que a média do mercado. E como eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, a média do mercado também já está muito mais alta do que ela costuma estar nos últimos 200 anos. E as outras vezes que ela esteve fora dessa média, era sinal de crise. Então significa que provavelmente, ao menos por essa perspectiva do indicador preço por lucro, as FAANGs elas estão ainda mais caras do que o mercado, que também já está caro. O que significa que, ao menos na minha opinião, não é um bom momento para sair comprando essas ações. Agora, é claro, essa é apenas a minha opinião. Isso está longe de ser um consenso no mercado. E mais, a gente está olhando apenas pela ótica do lucro. E tem outras maneiras da gente analisar se o preço da ação está caro ou não, que vão além aí dos indicadores do lucro. Então vamos falar mais particularmente de cada uma dessas FAANGs para a gente ver esses outros indicadores e ver se por meio deles a gente também vai achar que elas estão num preço caro ou num preço barato. Começando então pelo F de Facebook, a gente vai ver que essa é uma empresa que tem performado muito bem nos últimos anos. O lucro dela tem subido numa casa de 33% ao ano e o preço das ações tem subido numa média aí de 29,4% ao ano. E talvez por causa disso o pessoal está entusiasmado, está comprando tanto e o preço da ação subiu até mais rápido em relação ao seu lucro e acabou tendo aí esse valor tão alto. Porém, a maior parte dos analistas de mercado tem esperado que o Facebook diminua aí a sua performance nos próximos anos. Eles acreditam que ele vai crescer aí numa média de 13,5% a 22% daqui para frente. Então é um bom momento para comprar, Guilherme? Como é que é? Bom, esse vídeo não é recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião. Eu não faço recomendações de investimentos. E na minha opinião, o meu palpite é que pode ser que isso até seja positivo para quem está de fora. Porque se essa empresa começar a performar pior, isso significa que vai diminuir também o interesse dos investidores no Facebook e pode ser que por causa disso a relação do preço e do lucro volte a estar com um valor mais condizente em relação ao valuation da empresa. Pode ser que a gente consiga pagar um preço mais em conta, ainda que o preço esteja mais caro, um preço mais condizente com aquilo que a empresa realmente entrega. Isso vai acontecer ou não? Eu não tenho a menor ideia também. A gente precisa aguardar para ver. Mas eu tô com os analistas, hein? Pelo menos que a performance do Facebook não vai se sustentar assim em alta nos próximos anos, parece-me que faz sentido. A próxima letra da FAANG é o A de Amazon. E assim como todas as outras empresas desse grupo, pelo indicador preço por lucro, a gente viu que ela vai estar sobrevalorizada, na minha opinião. Agora, se a gente for olhar para os outros indicadores, nesse caso em específico, talvez você entenda que ela não está tão cara assim não. Isso porque se ao invés de olhar para a relação preço por lucro da Amazon, a gente olhar para a relação
preço por EBITDA, a gente vai ver que não tem um gap tão grande assim entre o valor da empresa hoje e quanto que ela está custando, como você pode extrair desse gráfico aí da tela, que parece que o preço dela tende a acompanhar aí o EBITDA, eles têm um crescimento meio que junto. Se a gente for se basear nisso, a gente se dá conta que a Amazon não vai estar tão sobrevalorizada. Parece que há uma relação sim, e essa relação inclusive é bem proporcional. Além do que muita gente defende que para a gente olhar para essas empresas de tecnologia, a gente não pode olhar apenas para o lucro, porque muitas vezes as empresas elas realmente não dão lucro, mas isso não significa que elas não sejam bons investimentos, ao menos nessa é a perspectiva aí de uma linha de investidores. Eles falam que o fato dela não dar lucro, a Amazon não deu lucro por muitos anos, se deu porque ela estava só reinvestindo na sua própria operação tudo que ela tinha para poder aumentar ainda mais os seus negócios. E foi isso que aconteceu com a Amazon. As ações dela cresceram 24.000% ao longo dos últimos anos e durante boa parte desse tempo ela não estava dando lucro não. Então, realmente, pode ser que esse argumento faça sentido, sim. Agora, o meu ponto é que se eu estou pensando em comprar uma quantia expressiva em um investimento agora, eu pessoalmente não vou ficar muito confortável em comprar uma empresa que vai demorar muito para esse meu investimento voltar na forma de lucro. Eu prefiro comprar aquelas empresas que o investimento vai voltar mais rápido. Indo para Apple, aí a gente vai ver que já é bem diferente da Amazon. Enquanto lá, dependendo do indicador, a gente poderia ainda entender que a ação não está sobrevalorizada, aqui, cara, na minha opinião, não importa qual é a métrica, qual é o indicador que você use, a Apple sempre vai estar sobrevalorizada. Não importa se vai ser preço por lucro, se vai ser preço por EBITDA, se vai ser preço por fluxo de caixa livre, se preço sobre valor patrimonial, preço sobre as vendas, cara, na minha opinião sempre vai estar custando caro. Veja esse gráfico aí da tela que eu extraí do site fastgraphs.com. Ele é feito levando em consideração o histórico de crescimento da empresa e o projetando para o futuro. Aí você vai ver que o preço está insanamente acima da faixa laranja, que seria a faixa de preço considerada adequada. Se o preço retornar ao seu valor justo lá para o meio de 2023, isso pode ser uma perda de mais de 4% no ano. Ou seja, na minha opinião, quem está comprando Apple e se posicionando a partir de agora tá pelado no meio da sauna. Não tem nenhuma margem de segurança. Pode ser que as ações despenquem e tem muito chão para cair. Mas longe de mim querer prever o que vai acontecer com o mercado. Nem eu, nem ninguém temos a menor ideia do que vai acontecer. Eu só me posiciono de acordo com os riscos que eu estou disposto a correr. Agora pode ser que elas subam um monte aí amanhã. E aí, por favor, não vai ficar aqui comentando nesse vídeo aqui pegando no meu pé, porque eu fiz essa exclamação. No N de navio ou de Netflix, a gente também não vai ter muita diferença da Apple, não. Quer dizer, não importa o indicador que a gente olhar, a métrica que a gente utilizar, na minha visão, essas ações elas vão estar sobrevalorizadas. A empresa está com o fluxo de caixa negativo e com um preço por lucro insanamente elevado. Na minha opinião, investir aqui é muito mais baseado aí numa crença de que a empresa vai dar certo, mais emocional do que algo lógico, racional, baseado nos fundamentos. Em todo caso, pode ter algo que eu não esteja enxergando e você pense diferente. Comenta aqui para eu saber, é sempre bom ter uma opinião diferente da minha. E no caso da Google, a gente vai ter algo parecido com o da Amazon. Quer dizer, assim como todas as outras FANGs, pelo indicador preço por lucro, ela vai estar sobrevalorizada. Agora, se a gente for olhar por outras métricas, pode ser que a gente entenda que ela não está tão sobrevalorizada assim. Nesse gráfico aí da tela, você está vendo a relação do preço pelo EBITDA da Google, ou da Alphabet, né, que é a holding da Google. E aí você pode ver que o EBITDA cresceu por volta de 20% ao ano durante todo esse período. E o preço da ação acompanhou, também cresceu de forma semelhante, muito próximo de 20% ao ano. Então a relação preço por EBITDA do Google está interessante. Se ela se manter aí crescendo numa média de 20% ao ano e o EBITDA também se mantém em 20% ao ano nos próximos meses, isso significa que lá no final de 2022 o Google vai estar custando por volta de $2.300. Ou melhor, esse vai ser um preço razoável aí, de acordo com essa métrica pelo menos. Hoje está na casa dos $2.000, o que significa que o pessoal que está se baseando nesse indicador acredita que ainda tem um espaçozinho para crescer. E é por isso que se hoje eu tivesse que comprar alguma das ações das FAANGs, provavelmente eu ia optar em primeiro pela Amazon e em segundo pela Google, porque dependendo do indicador,
aí a gente não vai ter que elas vão estar sobrevalorizadas. Agora, o fato é que, de preferência, eu não vou comprar nenhuma delas. Eu só vou comprar realmente se me amarrarem, porque eu acredito que essas empresas são boas, mas em todas elas eu acredito que esse não é o melhor momento. E eu, pessoalmente, eu gosto de fazer aquela estratégia de sniper, de me aproveitar das baixas de mercado para comprar mais pesadamente e quem sabe às vezes passar algum tempo até de fora sem comprar nada. Eu sei que muita gente prefere fazer a estratégia de preço médio. Eu sei também que na maior parte dos casos essa estratégia ela é a mais lucrativa, porque é muito difícil a gente acertar o timing de mercado. Eu também não tenho a pretensão de acertar o da mosca, mas pelo menos de poder surfar um pouco esses momentos eu tenho. E se eu estivesse fazendo o preço médio nessas empresas, uma parte da minha carteira eu realmente faço, admito, se fosse o caso dessas empresas, aí eu não ia nem estar me importando se hoje elas estão sobrevalorizadas ou se hoje elas estão baratas. Eu ia só seguir o plano, segue o plano. Compra todo mês, compra periodicamente, independentemente se tá caro ou tá barato, porque a intenção é fazer o preço médio. Cada um com a sua estratégia, não é verdade? Essas são as minhas e essa também é só uma opinião. Eu não sou analista de investimentos e eu não faço recomendações aqui no canal e nem em lugar nenhum. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.